Geoterapia, cura através da resina. Helioterapia, cura através do som. Massoterapia, cura através de massagem. Impotência sexual, lavagem de intestinos e muito mais. Estamos localizados no Jardim de Olinda Clínicos. As imediações do Hospital Geral da Ilha. Contactos 923 39 49 80 ou 993 39 49 80. Centro de Medicina Natural. Emanuel. Aberto o nosso consultório e também já apresento o Dr. Oscar. Doutor, seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Morena Parcial. Obrigado. Mais um sábado, esperamos que durante a semana tenha tido boa disposição. Mais um aprendizado, mais uma viagem e agradecemos os que sintonizaram a Rádio Morena neste momento. Doutor, o Centro Emanuel está situado... Estamos em Luanda, em Benguela. Estamos em Luanda, Sumbe e Benguela. Em Benguela estamos nas imediações do Hospital Geral, Benguela. Antes da Casa Mortuária está o Jardim de Olinda Rodrigues. Dentro do jardim tem um campo de tênis, tem a lanchonete de madeira. Nós estamos frente a frente. Hoje, doutor, vamos falar... das doenças da época do frio. Normalmente, devemos saber lidar com esse tipo de doenças. E quem apanha as gripes, os resfriados, é porque tem imunidade baixa. Quem tem imunidade... Então, interessa aqui dizer que há necessidade, nesta fase, de aumentar a imunidade. Sim. A imunidade deve ser aumentada em cada momento. Né? Mas nessa de forma particular? De uma forma particular, sim. Nós vimos em 2020, né, por causa da Covid, todo mundo estava preocupado para aumentar a imunidade. Né? Hoje estamos a cruzar com problemas de cólera, né? E eu estou a trazer este tema das doenças relacionadas ao frio. Tudo tem a ver com a imunidade. Né? E esta imunidade deve ser preventiva. Esta imunidade nós encontramos nos alimentos naturais. Né? E nós, quando receitamos já as ervas, as plantas medicinais, quer dizer que o problema já está presente. Mas de uma forma preventiva, devemos nos alimentar de forma saudável, né? Conforme temos aqui a exposição de alguns produtos que têm muito a ver com a imunidade. E várias vezes já referimos que não devemos cavar a cacimba quando temos sede. E se não encontrar água na cacimba, companheiro, como é que fica? Não devemos beber água quando temos sede. Normalmente, a cessação de sede quer dizer que o organismo está a entrar em falência, está a precisar, né, deste líquido. Todo mundo que bebe água quando tem sede, estamos a dizer que ele só bebe água quando está desidratado. E a água deve ser bebida em gole. Né? Infelizmente, nós ficamos com sede, pegamos o litro todo, né? Em um segundo acaba. Nós não preparamos... Até porque também tem uma forma orientada para... uma forma orientada e também normal para se beber água. A água deve ser bebida em gole. E salivada também, né? Sim, um gole corresponde mais ou menos a 10 mililitros, né? E esta água, antes de ser engolida, tem que ser mastigada. Nós devemos mastigar a água. Devemos ensalivar. Quando tivermos a certeza que mastigamos a água, ensalivamos a água, então nós vamos beber esta água. Porque, companheiro... Mastigar a água... Os alimentos devem ser mastigados 33 vezes. E a água pode mastigar um exercício de 3 vezes, nada mal. 10% do que mastigamos no alimento normal. Né? Olha, por isso é que nós temos N e N problemas, companheiro. E várias vezes referi, até provamos o contrário. Todos estamos doentes, né? E nós devemos fazer um exercício, pelo menos de 3 em 3 dias, né? Mastigar aqueles alimentos pesados, né? Hoje quase esquecemos o torrado, né? O locango. O locango deve ser mastigado de 3 em 3 dias. A única coisa dura, se calhar, que mastigamos... Agora, doutor, naquela altura comia-se locango porque não havia forma de fazer pipoca. Hoje o locango evoluiu já. Hoje o locango é pipoca. Ficávamos mais doentes naquele tempo ou neste tempo? Neste tempo. Neste tempo nós ficamos mais doentes. O porquê que estamos a esquecer, né, as nossas origens? Porque, mas o locango é para
Mas O locango fortalece. Mas as mais velhas também antigamente tinham o hábito de mastigar o carvão, doutor. Também é saudável para os maxilares. O carvão depende da fonte. Não aconselho muito, porque é um carvão que poderá encontrar. Eu não sei qual é a origem do carvão, mas se esse carvão for da origem do eucalipto, é aconselhável. Não é aconselhável. Digo que tem menos risco. Quer dizer, o carvão ativo, né, que é o carvão obtido, né, da árvore chamada eucalipto, né, esta aqui é saudável, esse é antiveneno. Né? Esta é para desintoxicar. Se estiveres a fazer uma medicação e tomares o carvão ativo, toda a medicação é inibida. Por exemplo, a criança, né, bebeu petróleo, né, bebeu uma substância inapropriada, nós aconselhamos o carvão ativo. Em alguns casos, o excesso de dosagem, né, por exemplo, o paciente diz que excedeu ou descontrolou-se, nós aconselhamos o carvão ativo. Mas na condição que o companheiro está a dizer mastigar o carvão, é para qual situação? Às vezes, quem vai mastigar, se eu dizer que tem vantagem, às vezes não vai mastigar naquela condição que apropriada. Sim, é mais ou menos ali. Tá bem, doutor. Falando agora das doenças do inverno, né? Quais são as principais doenças que nós vamos ver aqui para a nossa realidade? Ok. Vamos falar da gripe. Né? Quando falamos de gripe, é aquela que é causada por vírus, né? As influenzas. No caso, os resfriados. Sim, existe gripe e resfriado. Atenção, quando tens febre, dor de cabeça, dor no corpo e cansaço, você tem gripe. Mas quando já tem coriza, tem espirros e dor da garganta, quer dizer, como é que se diz? O ranho, né? Eu deixo usar mesmo esse termo, né? Está a sair diretamente o ranho. Você tem coriza, mas quando tem essas características que mencionamos, é seca, não sai ranho, né? Então, você tem gripe. Nós devemos diferenciar. Também, doutor. Quando falamos da gripe, é dor de cabeça, né? Dor no corpo e febre. Estamos a falar da gripe. Agora, quando falamos de resfriados, é aí onde é úmido, né? Onde vem a coriza, vem os espirros, né? Toda ela está a espirrar, né? E também tem dor na garganta. Aí estamos a falar dos resfriados. Né? Ainda existe sinusite, né? Que é a inflamação dos seios nasais. Né? Olha, há uma característica que nos conformamos, muitas das vezes, né? A respiração pela boca é grave. Não se pode respirar pela boca. É grave, você está a acabar aos poucos. Né? Quando não consegue respirar pelo nariz, procura os profissionais rapidamente. E já disse, né? Quem está saudável não pode apanhar gripe. Quando estás a apanhar gripe, resfriado, sinusite, que nós estamos a referir. Né? Pneumonia também, doutor. Rinite, asma, pneumonia, as amigdalite, otite. Quer dizer, é um grupo de doenças, né? Ligado ao sistema respiratório. A rinite alérgica também? Sim, a rinite alérgica. Né? Então, são essas situações. É por causa da imunidade baixa. Né? E o companheiro falou de algo especial, né? Importante. É nesta fase que devemos redobrar a imunidade. Não, a imunidade deve ser redobrada em todos os momentos. Né? Razão pela qual o Centro Emanuel tem o suco detox. Nós estamos a pensar na população, estamos a pensar aos nossos ouvintes, aos nossos pacientes, pelo menos deve consumir 12 por 6, ou simplesmente 12 garrafas, descansa 6 dias, ou toma 6 garrafas, descansa 12 dias. O suco detox. O suco detox é o apropriado para as doenças do foro respiratório. Por causa do gengibre, né? Contém o gingerol, né? É uma substância que contribui para as situações virais, né? Também ali vamos adicionar o alho, né? Contém uma substância chamada alicina, né? Que também é muito saudável para as bactérias multiresistentes, né? Também, para além das infecções urinárias, vamos falar que também trabalha no sistema respiratório. E por último, vamos falar da cebola, por causa das antocianinas. Né? Essas antocianinas, quando circulam no nosso organismo, eles tornam o sistema imunitário mais completo. Né? Aqui um dado que a gente precisa levar em consideração. A Organização Mundial de Saúde diz que anualmente a gripe afeta 1 bilhão de pessoas no mundo.
E este número, para nós, cá em África, digo que é inferior. Nos outros países, lá no Ocidente, é por causa da maquinaria, né? É por causa das viaturas. Em qualquer canto tem uma indústria, em qualquer canto tem uma máquina, né? Mas nós devemos redobrar os esforços, né? Não temos o excesso do fumo, né? Mas temos o excesso... Também por causa da industrialização. Sim, a poluição é a poluição... Sim. Mas as nossas poeiras também não afetam? Afeta. Depende muito da poeira, né? Por exemplo, principalmente as toxinas, né? As lixeiras, né? Sim. Né? Porque às vezes, não sei... Sim, porque há bairros que há queimam, sim. Exato, sim. Estas queimas podem também prejudicar a saúde. Sim, do lado sim. As queimas têm que ser feitas lá à distância, né? Se for na população, né? Normalmente, às vezes, né, por inocência, as crianças, né, vão lá aquecer o fogo, estão a inalar as substâncias tóxicas, né? Aquelas substâncias, né, que poderão, né, surgir por causa da imunidade baixa, que poderá surgir por causa dos cílios, né? Hoje virou estilo, né? O cabelo do nariz, eles cortam. Né? O cabelo do nariz não pode ser cortado. Mas pode amparar também, né? Aqueles que têm o cabelo do nariz, como disse o doutor, um pouco saliente. Fora do nariz. Bom, aqui nós... aqui vamos entre benefícios e prejuízos, né? Depende. O doutor Oscar se aconselhar para amparar, né? Todo mundo vai amparar, né? Mas o normal nós devemos... O que a medicina natural faz? É vivermos de forma natural. E nós, quando violamos, né, a natureza, é dali onde vem os problemas. O nosso corpo é natural. E quando introduzimos o que é antinatural, ali começam os problemas. Né? Por exemplo, os cílios devem se manter por intacto. E o companheiro Dinho Carlos está belezar, né? Fazer um cortezinho, né? Mas às vezes quem está nos ouvindo já não vai belezar, né? Mas nós devemos também ver entre os benefícios e a saúde, né? Entre a beleza e a saúde, né? Porque muitas das vezes cometemos. É mais ou menos ali, companheiro. Doutor, por que essas doenças se manifestam mais nessa época? É nesta época... As doenças se manifestam, sim, cada doença tem as suas épocas, é ali. Acho que a pergunta é mais ou menos isso, né? Estamos a falar, por exemplo, né, do paludismo, que é no verão, né? Agora estamos a falar dos resfriados, a gripe, sinusite, né, bronquite e outros, que é na época do frio. E nós fizemos o contrário, companheiro. É nesta época onde nós devemos, o nosso organismo tem que estar mais quente. Né? E nós estamos a ver os nossos irmãos, né? Nos incidentes, né? Eles estão sempre num chá, eles nunca estão aí numa cerveja gelada, né? Mas nós aqui, entre nós aqui, é sempre uma... Convém também os chás. Aliás, as bebidas frescas já não deveriam ser consumidas. O normal. O normal não deveriam ser consumidas. Ou deveriam ser consumidas, né? Porque tudo tem que ser consumido consoante a temperatura do organismo. Né? Infelizmente, nós cruzamos com episódios na época do calor, né? Em que, quando faz muito calor, as pessoas estão a beber água gelada. Aquilo é grave. Aquilo é a mesma coisa a dizer para câncer, me acompanha já, quero ficar contigo. Nós, por exemplo, vamos fazer um exemplo, né? Um vidro. Né? Se nós colocar água quente, estala o vidro. É a mesma coisa. O seu organismo está quente. Tu vais colocar bebidas muito frias e, infelizmente, às vezes com gelo, né? Então, as células sofrem. Só que a reação das células não será no devido momento, né? Razão pela qual há vários problemas das doenças crônicas, né? E essas doenças é possível erradicar mantendo a imunidade saudável. Ok. É causado por vírus. Nós sabemos que doenças virais, né? Eles têm uma resistência, né? Eles não correspondem aos antibióticos, né? E normalmente é 7 dias, né? Mas é minimizado quando nós tomamos o suco detox, conforme referi. Onde tem lá o gingerol, né? Que é o gengibre, tem a licina, que é o alho, e tem as antocianinas que nós encontramos na cebola. Todos os dias, o companheiro pode fazer uma pergunta, todos os dias nós consumimos esses alimentos que estou a referir? Sim.
O companheiro sempre consome a cebola. Não é isso? Consome sempre o alho. Consome sempre o gengibre. Mas consome em altas temperaturas. Né? A cebola, como é que acontece? Ao temperar, né? Vai o óleo, né? E o óleo, normalmente, o fabricante não usou para fritos, né? Em altas temperaturas, este óleo é alterado. As substâncias químicas que estão ali, então, podem se tornar em toxinas, né? E depois vai adicionar aí a cebola. Então, as antocianinas, né? Vai adicionar o alho. A alicina, tudo poderá desaparecer. Você diz que está a consumir esses elementos, mas, infelizmente, não está a consumir. Né? Então, é ali onde está o problema. Nós... Sim, sim. Através dos espirros, sim. Não, por isso é que nós aconselhamos quando estiver a tossir, né? Tem que cobrir o nariz. A sociedade estamos entre nós. Nós podemos estar no ônibus, né? Podemos estar em transporte coletivo. É muito bom. Essas medidas são aconselháveis em todas as doenças, não apenas essas doenças que estamos a referir hoje. Ok. Gripe. Nós já dissemos, né? A gripe, normalmente, a diferença é simples, né? Quando estiveres a sair o ranho, né? Exato. Quando estiveres a sair o ranho, né? Vamos falar que estás com resfriado. Quando não tiveres a sair ranho, então estás com gripe. Ou simplesmente, gripe é irritativa, é uma tosse, né, seca e irritativa, né? Mas vai ser seguida com dor de cabeça, febre, dor no corpo e a fadiga, que é o cansaço. Mas também pode ser confundido com problemas de paludismo. Né? Vai picar o dedo. Olha, a febre é saudável. Não vai dizer, mas como é que a febre é saudável? Nós, quando temos febre, é saudável. Né? Porque é uma reação que não deveria acontecer no organismo. Né? Nós também devemos saber os métodos de baixar a febre. Né? Porque a febre, há algumas bactérias que não resistem à febre. Né? Quando tens febre, haverá diminuição de extinção de algumas bactérias. Cabe ao técnico, né, como baixar essa febre para não reativar essas bactérias que estão perdidas. Tudo tem que ser com orientação do profissional. Por exemplo, o companheiro, se tiver o sapato roto, né, se quiser pelo menos fazer um fato de galas, né? Agora vamos dizer assim, companheiro, o sapato leva no estilista e o seu fato leva no sapateiro. Né? Porque hoje antigamente as ferramentas de saúde eram apenas para profissionais de saúde. Hoje vai à internet, o vizinho até também quer ser médico. Quer dizer, todo mundo hoje é médico, né? Ele foi à sua consulta, foi indicado né? Uma determinada receita, um determinado fármaco, né? Ele depois aconselhou, eu também estava a tossir, vai à farmácia, compra isto, né? E, infelizmente... Ok, pneumo, né? Isso significa pneu, né? Ou simplesmente uma insuflação, né? Yeah. Então, é a inflamação dos pulmões, né? Também está relacionado a esses problemas, né? Que normalmente as bactérias ou entram pela boca ou entram pelo nariz, porque ali terá a comunicação, a esofaringe, né? E depois dali acaba pelos pulmões, né? São muito sensíveis os pulmões. E qualquer bactéria que estiver ali, né? Porque a bactéria, o que é que ela faz? Ela cava, né? Cava os tecidos, né? Nós, quando estamos a tossir, estamos com febre, é porque provocou uma lesão, haverá uma irritabilidade. Né? Eu já disse que, companheiro, quando tens problema de febre, não fica triste. A febre é a reação do sistema imunitário.
né? Esta febre ajuda a matar as bactérias, mas cabe como técnico vai matar essas bactérias. Porque aqui tem que estar limitado, né? Porque muitas vezes alguns estão curiosos, vão dizer, doutor, orientou isso, orientou aquilo, e depois não vai... Está doente, procura o profissional de saúde. Né? O sapato rasgou, sapateiro. Né? Por exemplo, as informações aqui chegam através do jornalista. Então vamos pegar pelo menos ali né? Vamos pegar um chamador de táxi ou um motorista, vamos lhe colocar aqui. Nem pelo menos, a voz nem pelo menos poderá sair. É a mesma coisa, o companheiro tira daqui, é para sentar aqui neste iace, começa a dar baia, nem a primeira volta consegue estar. Então nós devemos respeitar, né? Cada um deve ficar mesmo na sua determinada área. Ninguém deve inventar a área do outro, porque depois isso não dá certo. A hidratação é fundamental para todos, mas especialmente por estar a referir. Companheiro, a maioria dos casos que nos aparecem, né, que batem às nossas portas, primeira questão são as toxinas. Toxinas estas, né, que provêm dos alimentos, né, industrializados, né, por causa dos aditivos, né, e às vezes também há quem faz a medicação sem orientação médica, né, principalmente para doenças crônicas, né, é hipertenso, sempre sofre com problemas renais, sofre de reumatismo, né, N problemas, né, sempre que uma medicação termine, segue sempre um conselho médico, né, porque é dali o doseamento, né, quanto tempo, tudo isto. Porque senão pode-se registrar toxinas no organismo, né? E essas toxinas, também falamos das poluições, né? Poluições eletromagnéticas, mesmo que às vezes não se registra muito, né? Muita gente hoje está usando os telefones no bolso, né, por causa da moda, mas cada chamada pode ter um impacto lá na diminuição dos espermatozoides, né? Então, hoje ficamos doentes por causa do excesso de toxinas. Também ficamos doentes por causa de carência, né? Outra coisa é excesso de toxina e outra coisa é carência de nutrientes e minerais. Companheiro, olha, eu não sei como é que está o nosso tempo, que nós torcemos aqui nada mal. Estamos em Luanda, em Benguela e no Sumbe. Cá em Benguela estamos nas imediações do Hospital Geral de Benguela. Antes da casa mortuária está o Jardim de Olinda Rodrigues, né? Dentro do jardim, né, tem um campo de tênis e tem a lanchonete de madeira. A lanchonete de madeira está frente conosco. Centro de Medicina Natural Emanuel. Quando começo a dar endereço que na casa mortuária, ali alguns entram já em pânico, né? Nós estamos aqui para retardamos, todo mundo vamos chegar, né? Mas para não chegarmos assim tão cedo. Nós temos aqui os números de apoio, companheiro. Temos aqui o 923 39 49 80, 923 39 49 80 ou 957 04 41 61. Esses são os nossos números de apoio. 24 horas. Também estamos aqui nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, TikTok. A entrevista com o Dr. Oscar Chacamba, naturoterapeuta. Porque há quem neste momento não sintonizou a rádio, né? E nós ficamos doentes por causa de falta de informação, né? Há situações que nós, por causa da informação, não ficaríamos doentes, né? E o nosso organismo, né? Ultimamente já disse, né? Mas depois acharam engraçado, né? Fica doente quem quer, né? Nós diríamos que é assim. O que é que acontece? O camponês, né, tem lá as lavouras, na lavra, né? Os macacos sempre vêm. Quando ele colher, nenhum macaco vem ali, porque não tem nada de proveito. Assim acontece com o nosso organismo, né? São cerca de 7 bilhões de bactérias que vivem no nosso organismo. Alguns são prejudiciais e alguns ajudam-nos, que são os comensais. Nós, se tirarmos, pelo menos pegamos num quilo, né? 1 quilo. Recolhemos as bactérias que estão
nos intestinos pode encher 1 quilo. Por isso é que nós consideramos os intestinos como o segundo cérebro. Tipo mentira, mas é verdade. Se tu tiveres problemas nos intestinos, vais ter um problema de todos os órgãos. É ali onde tudo acontece, né? Nós, ao comermos alimentos, né, selecionamos os alimentos pelo sabor. Como é que o companheiro consegue selecionar os alimentos? Vou fazer aqui uma pergunta. Quais são os alimentos que o companheiro mais gosta de selecionar na cozinha? Posso fazer essa pergunta? É isso que estou a dizer. Mesmo se, por exemplo, quando, por exemplo, pergunto nas crianças, né? As comidas que eles vão dizer, filho, quer jantar aqui hoje? Primeira coisa é arroz doce. Batatas fritas. Vamos, papai, vamos sair um bocadinho. Eu sempre vou lá, vamos aqui. Vamos comprar maçaroca, vamos comprar mandioca. Eles não, eles sempre querem lá, conforme o companheiro disse, né? Hoje nós temos problema ligado aos dentes, né? Que nós não mastigamos comidas duras. O locango, né? É o locango, né? Nós esquecemos, estamos na pipoca. O que é que a pipoca poderá nos trazer de benefício? Zero. Infelizmente, às vezes adicionam osso. O que é que tem no açúcar? O açúcar é o alimento principal para os cânceres, né? Quando consumido por excesso. E temos as perguntas e respostas dos ouvintes, né? Senão amanhã não nos escreve mais, né? Senão o doutor Oscar não gosta de responder as perguntas e daqui já não escrevo mais. Pode mandar mensagem para o doutor até o momento. Nada mais. Estamos para vos servir. Para nós aqui, a saúde está em primeiro lugar. Olha, não fico... Às vezes, o meu pequeno almoço, né, é a batata doce, né? O ovo da galinha gentia. Este aqui me dá energia para todo dia. Né? Tem fibras. Fervida. Não, a vapor. O companheiro está me metendo no erro, que já está dizendo. O companheiro agora estou a dançar a música do companheiro. A batata deve ser cozida a vapor, companheiro. Ou, infelizmente, se o ouvinte se enganar, né? Ao ferver, restar a água, aquela água deve servir como chá. Porque os elementos principais... O elemento principal dela está na água. E nós cometemos erros, né? Fervemos a batata, deitamos a água, damos nas galinhas. E as galinhas ficam mais saudáveis do que aquele que ferveu a própria batata. Companheiro. Deve ser fervida a vapor. Se restar água, antes de comer a batata, aí vai ficar repleto. Primeiro beba aquela água que restou na batata. E coma a batata à vontade. Mesmo se não comeres a batata, é melhor beberes aquela água que restou do que comer a própria batata. Né? Este aqui é um medicamento autêntico para problemas de gastrite. Já disse que a clínica, não vi ninguém que passou na clínica, receitamos o polvilho, um produto que provém da batata doce, ele diz que ainda os problemas gástricos continuam. E ajudam a regular os níveis, né, de açúcar no sangue. Né? Estamos a falar para os diabéticos. Sim, companheiro. Então, o gengibre, que é o gingerol, né? Este aqui é um termodinâmico, né? Este é um elemento que regula a temperatura do nosso organismo, né? Se nós tivermos nas temperaturas não apropriadas, né? Principalmente agora, ele pode regular. Falamos da cebola, né? Contém as antocianinas, né? Este limpa o sangue, também consideramos como um glicêmico natural. Por exemplo, o suco para os diabéticos, aqueles que têm, né? Nós, no suco, né, para diabetes, nós adicionamos a cebola, mas outros elementos, que não vou mencionar, né, para não ser curiosidade para muitos. Aqui tem o limão, né, a limonada. Né? Esta limonada é um desinfetante do sangue. Né? Quando consumimos regular, mas tem regra. Né? Ultimamente já referi, companheiro. E também acho que muita gente usa o limão com água quente. Sim, a água quente em si é saudável. Então, com a limonada também será saudável. Né? Mas tem outra questão. Se pegar os 4 limões, né? Por exemplo, vou me referir da laranja, né? Que contém ácido ascórbico, né? E também hemoptise, né? Um elemento para aqueles que têm hemorragia, né? Nasal. Né? Se pegar o companheiro Dinho Carlos, vai consumir as 4 laranjas. Pode consumir em quanto tempo? As 4 laranjas. Assim uma estimativa.
pode ser em 10, 15 minutos. Mas se fazer o suco, né, num copo, posso beber em 1 segundo. Então, qual é a diferença? No seu caso, estás a prevenir para aquelas doenças. No meu caso, estou a tratar. Aí é a diferença. Porque todo alimento pode ser medicamento, mas também pode ser alimento, né? Alimento na forma preventiva, medicamento preparando conforme o adequado. É isso, companheiro. O alho contém alicina, tá bem? Nós trouxemos ele por causa dos problemas, né? É um medicamento que trabalha no sistema respiratório, né? Gripes e resfriado, conforme acabamos de referir. Importante é alho. Importante é alho. Nacional é melhor, mas se o companheiro ir na Praça do 4 dizer que quer o alho que não foi adubado, te corre, né? O normal seria um alho produzido naturalmente, né? Razão pela qual a Venezuela, né, está a aconselhar que cada indivíduo deveria ter a sua lavra, porque a partir dali, companheiro? Sim, aí vai estar. Isso vai. Aí vive no prédio, coloca nos vasos, né? Ou arranja um terreno lá para mais longe. Companheiro. Não, mas olha, a saúde está em primeiro lugar. A maior riqueza do mundo é a saúde. Houve um multimilionário que atingiu os bilhões que podia atingir, mas ele disse: nós devemos valorizar o nosso tempo, devemos valorizar a nossa saúde, né? Porque amanhã, né? Quase todo mundo está preocupado a trabalhar. Trabalhar é bom, mas tem que ter repouso, tem que ter limite. São 8 horas, são 24 horas, 8 de trabalho, 8 de lazer, 8 de descanso. Exato, e o lazer nos lembramos quando é feriado, quando é final de semana, né? Mas isto o nosso organismo amanhã poderá cobrar, né? Porque há situações, né? Por exemplo, estou aqui, né, a dar o meu, né, sempre a motivar para as pessoas fazerem consultas, né? Há quem está a entender, há quem se calhar está a dizer, não, este corpo está a desgastar hoje, amanhã, né, pode ficar sem forças, né? E não só, amanhã há situações, há quem tem dinheiro, né? Porque a saúde não se compra, apenas vai usar os serviços, né? Vai usar os serviços do Dr. Oscar para te promover a saúde. Mas se dizer, doutor Oscar, tenho aqui envelope, me dá já saúde, não é possível. Tem que usar os mecanismos. Então nós... Ok. Também faz parte do fórum do sistema respiratório, né? A asma, nós devemos ter muita atenção, né, com os animais. Tá bem? Os animais. Os elementos que libertam pelos, né? Porque na maioria de problemas asmáticos, né, tem também a asma alérgica, tem a asma bacteriana, né? Tem uma asma que pode ser provocada, né, por causa de estar com essa condição por muito tempo, né? Porque o próprio pulmão, né, já não tem uma funcionalidade normal, né? Então, dali os cuidados serão mais caros, digo assim, serão mais pesados, né? Por isso é melhor nós redobrar os esforços. Sim. E aqui o peito, te parece que você está a levar 1000 quilos, né? Também vai ter problemas de respiração. Este aqui é para todas as doenças, mas também para o asmático. Nada mal. Sim, nada. É a inflamação dos seios nasais, né? Também faz parte do tema que trouxemos hoje. Também devemos redobrar os esforços. Todas elas, a maioria são provocadas mesmo por vírus, influências. Ok. O sistema respiratório, né, também tem comunicação com o ouvido, né? Então, quando a lesão for generalizada, né, também pode afetar o ouvido interno, o ouvido médio e o ouvido interno. Tá bem? Essa inflamação é que nós vamos chamar de otite, tá bem? Que é a inflamação aí na parte do ouvido. Também é frequente.
desencadeia, influencia. Quer dizer, o nosso organismo é tipo uma viatura, companheiro. Se o pneu furar, o carro todo não anda, né? O carburador, se estiver sujo, o carro começa a soluçar. Então, um problema maltratado poderá afetar o outro problema. Sim. Não tem outra questão. Companheiro Dinho Carlos. Exato. Vas à Praça do 4. É para quando chegar nas imediações, por exemplo, lá da nossa casa, aí tem um buraco. Né? Então é um alerta que eu estou a dar. O companheiro já sabe que quando estiver quase ali, tem que frouxar para andar devagar. Né? Mas o melhor, na minha opinião, né? Então seria melhor contornar com a estrada do 4. Porque aí tem um perigo, pode esquecer dos conselhos. É a mesma coisa com a saúde. Né? Exato, ao invés de nos prevenirmos no momento que está a assolar as épocas do frio, se calhar está a aproximar uma pandemia, epidemia, então nós vamos estar sempre intacto. Há um termo que diz que o homem é prevenido, e sim. Então, quando... Isso é a mesma coisa se estiver, né? Eu às vezes, né? A viatura da esposa, né? Às vezes, por pressa, né? Posso usar da esposa. Às vezes tem aquela documentação que é a carteira, né? A carta de condução. A documentação normalmente fica já ali. Mas tem a carta de condução e tem o bilhete de identidade. Às vezes, com aquela pressa, só mudei aqui, tal. Esses documentos ficaram noutra viatura. Tem acontecido. Mas aquilo, basta ver o trânsito lá, que o teu coração começa a... É a mesma coisa, né? Porque eu não tenho... É a mesma... É a mesma coisa. Está a aproximar uma pandemia, epidemia. Né? Tem imunidade assim forte. Né? Você mesmo diz, dou tudo na graça de Deus, mas também onde eu estou é a mesma coisa. Agora, se tiver já o organismo vulnerável, é ali que qualquer coisa, os outros ainda podem andar um bocadinho, você pode já ficar embaixo da cama. Em vez de fechar a porta, você próprio entra já embaixo da cama, diz, aqui hoje é hoje. Tá é mais ou menos assim. Olha, nós trouxemos aqui uma gama de produtos pertencentes do sistema respiratório, né? Conforme aqui já diz, divino respiratório. Esse dá um grande alívio, né? Até nós aconselhamos, não apenas para aqueles que já estão presentes, eles até podem vir lá no centro, né? Pelo menos para a prevenção, né? Também tem o xarope de aloe, tem a cúrcuma. O melhor é passar por uma consulta. O melhor é passar por uma consulta. Um bom diagnóstico nos dá um bom prognóstico. Então, se não saber o que é que tens, os medicamentos poderei dar por adivinho. E quando adivinhamos, posso acertar, nesse companheiro, companheiro, toma essa flecha, vamos, mira aqui, né? É assim, né? Toma fisga, mira ali no passarinho. Podes acertar e não acertar. Então, nós devemos fazer um rastreio, fazer um check-up, uma consulta, para termos a certeza. Nem sempre o paciente do que ele está a dizer, às vezes é que está certo. Então, estamos localizados nas imediações do Hospital Gerardo Benguela, antes da Casa Mortuária, está o Jardim de Olinda Rodrigues. Dentro do jardim tem o campo de tênis, tem a lanchonete de madeira. Estamos frente a frente. Centro de Medicina Natural Emanuel. Temos o 923 39 49 80, 923 39 49 80 ou 957 04 41 61. E pedimos desculpa, né, aos ouvintes que não conseguimos, ficamos sem tempo para responder às mensagens. Nada mal. O que é mais importante? A saúde é a maior riqueza. Quem não está saudável está doente. E quem está doente pode curar ou então pode um braço. Estamos juntos. Obrigado.